Meus queridos alunos, Mediação Tecnológica, terceiro ano, vamos desenvolvendo, já chegando aí na parte final do conteúdo, né, de biologia. Eu espero que você tenha conseguido assimilar. Falamos sobre várias vertentes da biologia, né? Falamos aí sobre genética, eu estou falando do período todo, né? Sobre genética, vimos aí a questão de especiação, evolução, né? Ecologia. Estamos agora na questão da ecologia. Vale a gente ressaltar que é muito importante estudar ecologia, não só porque cai no Enem, né? Porque a gente, estudando ecologia, a gente entende muito as dinâmicas da natureza, né? Das relações entre os seres vivos, dos tipos de ambiente, das condições adaptativas de uma determinada espécie, né? Quem vai falar isso para a gente é o conteúdo da ecologia. Quando você estuda ecologia, né, você vai entender a casa, né? Como a gente já falou em aulas passadas, né? A ecologia é o estudo da casa ao pé da letra, né? Então, quando você estuda esse ambiente, você consegue entender as relações entre os indivíduos que ocupam esse ambiente, tá bom? E também, nunca é demais a gente ressaltar que tem a questão também, claro, do Enem. A grande parte da biologia que cai no Enem, na maioria das vezes, a ecologia ela é bastante cobrada. Então, e principalmente nos dias atuais em que a gente tem as questões climáticas, a gente tem as questões geográficas também que influenciam muito nas questões da ecologia, no que diz respeito à biopirataria, alguns fatores que envolvem as questões físicas, né, do local onde a gente está pesquisando, enfim. Então é muito importante você estar atento para isso devido à questão do Enem. Nunca é demais você também, além de entender a dinâmica do meio ambiente, mas também você que está visando a questão da prova do Enem, capriche em ecologia, porque biologia, dentro do Enem, geralmente vai cobrar a parte da ecologia. Pode não ser, claro, todas as questões, mas sempre tem questões de ecologia, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a nossa aula de hoje? Aula 35, né? 35.1. A gente vai ver nessa unidade aqui, nessa aula, vamos estudar a parte 5, né, da ecologia. Já vemos, a gente já está vindo aí estudando ecologia já faz alguns conteúdos atrás, né? Já não começou agora, já, pelo contrário, está na parte final do conteúdo. Então vocês já viram bastante coisa e dá para entender já de uma forma mais robusta o conteúdo. Então vamos citar aqui habitat ou habitat, né? Tem quem fale dessas duas formas. Se você falar habitat ou habitat, não está errado, tá? E nicho ecológico. Vale ressaltar que o nicho nicho e habitat são termos que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, e não é. Tem coisas, podem ter lá suas semelhanças na questão conceitual, na questão prática, mas são viés diferentes, tá bom? Habitat, enfim, habitat é uma coisa, nicho é outra. Eu estou falando assim porque a gente vai discorrer agora durante a aula, então não adianta eu ficar agora, nesse momento, definindo já de cara. Vamos estudar de um por um, tá? Mas tenha em mente, não é exatamente a mesma coisa, não são coisas iguais, tá bom? Vamos lá. Indo para a nossa tela. Bom, quando você ouve a palavra habitat, né, dentro da questão da biologia, geralmente você já associa essa palavra à habitação, né? É o que vem na mente da gente quando a gente vem a palavra habitat. Ela remete, por exemplo, isso quem está falando sou eu, tá, pessoal? Não é a definição. Ela define, ela lembra essa palavra, né?
Pelo menos comigo é assim, alguns alunos já me falaram isso. Habitação. E habitação automaticamente remete ao quê? A casa, né? Ao seu ambiente de relaxamento, ao seu ambiente onde você vive, onde você descansa. E se você descansa nesse local, se você vive nesse local, é porque esse local ele vai te dar o quê? Ele vai te dar condições de quê? De sobrevivência. Ele vai te dar condições de sobrevivência. Então, o habitat por si só, antes de qualquer conceito que eu mostre para vocês, ele já dá essa conotação de habitação, de lugar que o indivíduo repousa, lugar que ele vive, né? E se ele vive nesse local, olha que interessante, olha as informações que só na palavra já tem. Se ele vive nesse local, automaticamente é sinal que nesse local ele tem condições de sobrevivência. E geralmente ele está essas condições de sobrevivência elas estão relacionadas aos meios que são necessários para sobreviver, que é o quê? Reprodução, alimentação, proteção, né? Como é que o animal ou um ser vivo ele vai se estabelecer num local se ele não tiver condições apropriadas para viver nesse local, né? Então, se ele não tem essas condições, então não é o habitat dele ali, né? Não é o habitat dele, entendeu? Então, o habitat ele precisa oferecer condições tranquilas para que o indivíduo consiga sobreviver naquele local. Agora, é claro, uma coisa assim, eu falando aqui, pessoal, parece assim que o habitat de um determinado ser vivo é algo que ele vai chegar, vai comandar e não vai ter problema nenhum para sobreviver ali. Não é bem assim. Existe também as questões da concorrência pela alimentação, a questão de saber se proteger, de ter meios para essa proteção. Quando eu digo que existe que esse ambiente dá condições de sobrevivência, não quer dizer que ali está tudo a tempo e a hora para esse indivíduo, não. Ele também vai precisar se esforçar para não morrer, fugir de predadores, né? Isso não vai tirar dele as condições dele sobreviver ali, né? Por mais que esse local ofereça condições de sobrevivência, mas também tem um esforço daquela espécie para que ela consiga se estabelecer naquele ambiente, entendeu? Então, habitat é um local de morada de uma determinada espécie, de um determinado ser vivo. Mas, pelo fato de ser um local de morada, de estabelecimento de vida naquele local, não quer dizer que ela não tenha algumas dificuldades que ela precise superar para sobreviver ali, tá bom? Então, ó, aqui, opa, passou 2. Aqui, ó. Então, ó, o habitat, conceitualmente falando, ele é um local específico ou região onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada. E aqui a gente tem alguns tipos de regiões, digamos assim, tipos de habitat. Nós temos aqui deserto, nós temos uma área mais arborizada, que dá para conotar aqui onde esses pinheiros, onde é uma área mais fria, né, com variações de temperaturas mais bruscas. Nós temos aqui deserto, nós temos aqui a parte aquática, né? Que, enfim, mais campo, enfim, são vários tipos de habitats onde seres vivos diferentes vão se sentir bem naquele local a ponto de estabelecer uma morada ali, né? Geralmente, esses locais, como eu falei ainda há pouco, eles vão oferecer principalmente alimentação, proteção, né? Ou seja, local onde ele possa morar, né? Onde ele possa se proteger do ambiente, no caso, né? E também a questão climática, temperatura, enfim. Esse local ele vai precisar oferecer condições nesse sentido aí, tá bom? Então, a conceituação de habitat é essa que eu acabei de falar.
E o termo habitat ele vem da onde, pessoal? Ele vem do latim, né? Ele habita, ou seja, ele habita em tal lugar, ou seja, o habitat dele é esse, o hábitat dele é esse. E é usado para denominar em ecologia, ó, o espaço físico em conjunto com os fatores abióticos que condicionam um ecossistema. Eita, agora eu vou te perguntar, a gente estudou isso numa aula passada. O que são fatores abióticos? Fala aí comigo. Fatores abióticos, pessoal, são os elementos do meio ambiente. Abióticos, tem os bióticos e os abióticos. Né? Bióticos têm vida, bio, né? E abiótico vai conotar contrariedades. Biótico tem vida, abiótico não tem. Então, quais seriam esses fatores abióticos? É o clima, né? O vento, a temperatura, o solo, né? Tudo isso são os elementos químicos do ambiente. São fatores que não têm vida, mas que vão condicionar um ecossistema. O que é um ecossistema? É justamente a relação entre um ser vivo e esses elementos abióticos, esses fatores abióticos. Né? Existem, por exemplo, locais que têm temperaturas que vão condicionar o tipo de animal que vai viver ali. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo extremo, por exemplo, que é o urso polar. Ele vive numa região de gelo. Se você pegar uma onça pintada aqui da nossa Amazônia e você levar para uma região onde vive o urso polar, você precisa se inteirar muito da ecologia desse animal para você deduzir que a onça não vai sobreviver lá. Ela não vai sobreviver, pessoal. Por quê? Porque o organismo dela está adaptado a viver em regiões mais quentes, mais temperadas, úmida, calor, mais com disposição de alimentos, né? Lá nas calotas polares não tem, por exemplo, tanto de vegetação em que um animal desse, que uma onça, né, pintada viveria, não tem a mesma, a dinâmica de se conseguir alimentos é outra, ela não tem habilidades, de repente, para furar aquele gelo e conseguir pegar um peixe naquela água gelada, entendeu? Então, por quê? Porque são habitats diferentes e cada ser vivo, ele vai estar adaptado para aquele determinado ecossistema, ou seja, aquele ser vivo ele vai estar adaptado para os fatores que envolvem aquele ambiente, que no caso o clima, a temperatura, né? A questão da isolação térmica, dos mecanismos fisiológicos que aquele organismo vai ter para conseguir sobreviver naquele gelo, porque o urso polar ele não vive no gelo lá, pessoal, naquela região fria, não é porque ele não sente a temperatura. A temperatura ele sente da mesma forma, né? A temperatura é a mesma lá, se para um urso polar e para mim, se eu chegar lá, ou para uma onça pintada. O que vai acontecer? O que vai ter de diferente é que o organismo desse ser vivo vai ter uma adaptação vai ter uma adaptação específica para aquilo. Essa é a diferença que vai permitir com que ele sobreviva naquele local, né? Então, aquele local é um local hostil para outros seres vivos, sim, mas a partir do momento em que um indivíduo que tem adaptações para viver naquele local, ele vai conseguir sobressair sobre outros, né? Entendeu? Então, o habitat ele vem também junto aí com a capacidade de adaptação do indivíduo, como eu falei ainda há pouco. O fato daquele ambiente ser propício para um determinado ser vivo não quer dizer que esse ser vivo não tenha que ter características que contribuam, né? Que facilitem, que possibilitem a vida dele naquele local, tá? Então, ó, aqui nós temos aqui um ambiente mais pantanoso, aqui uma coisa mais árida, né? Mais poeira, né? Aqui nós temos aqui um ambiente mais aquático e você percebe, ó, que existem vidas inseridas nesse ambiente, né? Ó, tudo isso, pessoal, são adaptações que o ser vivo precisa apresentar para sobreviver. Você já deve ter visto em locais onde em beiras de rios, né, ou regiões mais pantanosas, algumas raízes
que a gente chama de raízes aéreas, elas ficam fora da terra. Por quê? Porque aquilo é uma espécie de previsibilidade da planta. Se a água chega até ali, então ela eleva as raízes, né? Aquela espécie vai ter uma raiz mais alta. Né? Por quê? Porque senão aquela planta pode sofrer com o excesso da água. Então as raízes dela elas vão ser adaptadas para ficarem em regiões mais fora da água, né? Mesmo quando esse ambiente não está alagado, mas ela já é adaptada para isso. A mesma coisa em ambientes mais áridos, as plantas, os vegetais vão ter condições, adaptações para retenção de líquido. Já que não tem em locais mais secos, já que não tem disponibilidade abundante de água, então a planta também apresenta mecanismos de retenção de líquido. Né? Essas plantas, em alguns casos, vão ter espinhos ao invés de folhas, espinhos que são folhas modificadas. A planta ela perde muita água pela folha, pessoal. Então, quanto menos folha aquela árvore tiver, menos água ela vai perder. Por isso, existem algumas plantas, né, que são especializadas em ambientes secos, que os cactáceos, né? As cactáceas, por exemplo, elas em vez de ter folha, elas têm espinho. Então, por quê? Porque é uma folha mais fechada, digamos assim. As raízes de algumas plantas que vivem nesses locais, elas vão mais fundo, né, para buscar água no lençol freático. Enfim, são várias as adaptações. Tá? Então, ó, a gente tem aqui as características principais do habitat. Ó. E aqui na foto a gente tem o guepardo, tem a foca, você percebe que são ambientes. Aqui é um ambiente de savana, aqui é um ambiente de gelo. Né? São animais que vivem em condições totalmente diferentes. Então, o habitat, ó, ele oferece condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Tá? Como eu falei ainda há pouco, o ambiente ele vai oferecer essas condições, mas o indivíduo também precisa ter adaptações para se beneficiar dessas condições. Também tem essa. É uma via de mão dupla aí no caso. Tá? O mangue aqui, por exemplo, o mangue ele é um bioma que existe onde encontra ali geralmente água doce e água salgada, né? São algumas regiões pantanosas onde é alagadiça e aquelas árvores, como eu falei ainda há pouco, elas têm umas raízes um pouco mais altas, ó, porque elas já prevêem que ali, até um certo ponto, existe água. Né? Em algumas partes do ano, né, tem a ver com a sazonalidade do local, né? Alguma parte do ciclo, aquela água está mais alta. Então, esse ambiente é preparado para essa característica. Então, o mangue, por exemplo, ele é um habitat de algumas espécies de caranguejo. Tem dos vegetais e dos caranguejos também que vivem enterrados naquela lama. Né? Neste local, eles encontram alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Então, quando essa água alaga, né, quando essa região alaga, aliás, vai formar uma lama bem pastosa, na qual a gente chama de mangue nessas regiões, na qual os crustáceos, no caso os caranguejos, eles vão se proteger dentro dessa lama. Acho que vocês já viram, né, em algumas imagens, ou você já deve ter feito isso. Nessas regiões, as pessoas enfiando a mão na lama ali, naquela argila, e tirando caranguejos. Por quê? Porque, além da questão da vegetação nesse local, pessoal, existe o quê? O encontro, geralmente, da água salobra com a água doce do continente. Né? E aí, essas condições de vegetação, encontro de elementos químicos diferentes de um tipo de água e de outra, né? Junto com aquele solo, que é uma espécie de um local onde fica armazenada esses elementos químicos, isso serve de alimentação, é como se fosse uma reserva de alimento em que, para esse tipo de ser vivo, que no caso o caranguejo, ele consegue, ali através dos seus mecanismos, extrair alimento daquele local. Então, passa a ser um local
onde ele consegue sobreviver. Logo, é um tipo de habitat para esse tipo de ser vivo, tá bom? Então, exemplos de habitat em alguns animais. Bom, põe na tela aqui para a gente interagir. Exemplo de habitat em de alguns animais. A gente tem aqui o lobo-guará, que ele é um animal típico do cerrado, né? Aqui no Brasil, o mico-leão-dourado, que é a Mata Atlântica, você percebe aqui que o lobo-guará, ele tem ali a questão terrestre, né? Ele é um animal mais terrestre. Ele vive ali no solo, basicamente, ele vai ter... você percebe que ele tem patas mais alongadas, e isso, com certeza, ecologicamente, se você for estudar evolutivamente, essas características vêm a contribuir para a questão da velocidade, posicionamento dele, né? Na hora de repente, de fugir ou de caçar. Né? Todas as características elas têm um motivo para acontecer numa espécie. O mico-leão-dourado, no caso aqui, que é uma característica de macacos, né? Eles já têm umas vidas mais aéreas, no sentido assim de viver em copa das árvores. Eles têm essas habilidades através da cauda deles, né? Que permite eles ter uma locomoção muito eficiente nos galhos, né? Entre uma árvore e outra. Eles têm uma habilidade. Logo, você pode, até mesmo aqui nessa imagem, você vê eles muito à vontade num local onde, por exemplo, qualquer um outro animal não, mas grande parte de outros animais não teria essa tranquilidade de estar num galho desse, com essa tranquilidade que eles estão. Você não imagina um lobo-guará lá nesse galho que eles estão. Por quê? Porque ele não tem essas habilidades. O habitat dele não é esse. Já dos macacos, eles têm essa facilidade, né? Aqui nós temos o cervo do Pantanal, né? O Pantanal mato-grossense. Esse tipo de animal ele já vive em locais mais cerrados também, no sentido de matas menos densas. Eles são animais que têm aí a sua capacidade, digamos assim, de predação não é tão contundente quanto, por exemplo, uma onça, né? Eles não são animais tão agressivos, mas eles têm, assim, as suas características de adaptação a ambientes, né? No caso aí também os chifres, que às vezes se confundem até com galhos da vegetação. O gato palheiro, né, da região dos Pampas, Cerrado e Pantanal. São 3 biomas diferentes aqui, né? Onde ele pode ser encontrado. É o gato palheiro. Os Pampas mais ao sul do nosso país, o Cerrado mais a área central e Pantanal também. Então, nesse caso aqui, é um felino, né? Então, são habitats que vão, sem querer, vamos dizer assim, vão selecionar os indivíduos que vão viver nele. Tá? Então, vamos lá. Os habitats eles podem ser classificados em naturais e artificiais. Isso aqui é meu óbvio, né? Mas a gente tem que discutir. No caso aqui, os habitats naturais, como o próprio nome diz, são encontrados na natureza, sem intervenção do homem. Então, aqui a gente tem uma ariranha, né? Que é um animal da nossa Amazônia que causa muito espanto, né? Ela tem uma aparência realmente meio assustadora, né? E de repente você topar com uma ariranha dessa, você tomando um banho, pode ser assustador realmente, né? Mas enfim, ela tem aí, ela está representando aqui o habitat natural, sem intervenção do homem. Os habitats artificiais são aqueles construídos pelo homem. No caso, a gente vem aí, o que vem logo na mente são ambientes de zoológico, né? Que
o homem, de alguma forma, ele tenta reproduzir o habitat desse animal para que ele se sinta o mais à vontade possível, já que ele está em situações limitadas, né? Então, os habitats artificiais foram criados com o objetivo de recriar os ambientes de algumas espécies. Um exemplo são os zoológicos. Tá? Destruição dos habitats. A destruição dos habitats ela é uma das principais causas da perda de quê? Perda de biodiversidade. Quando você destrói um habitat, né, uma determinada porção de vegetação, de ambiente natural, você automaticamente vai estar destruindo a casa de alguns animais, né? Ou seja, o habitat onde determinados animais vivem. E isso vai causar o quê? A perda de biodiversidade numa determinada região. Então, cabe ressaltar que esse processo ocorre em decorrência de quê? Da atividade humana ou da atividade antrópica. Também pode vir assim, né? No Enem. Antrópica, que é um O. Atividade antrópica, atividade humana. Mesma coisa, tá? Então, as causas desses processos são o quê? Crescimento de cidades, geralmente há a devastação para ampliação de moradias. O desmatamento, né, automaticamente está inerente a esse processo. Abertura de estradas e expansão da agropecuária, a questão de pastos, para a criação de gado, para plantações, no caso, na agropecuária para gados, né, mas também se devasta, às vezes, para fazer plantações. E tudo isso vai influenciar o quê? Na destruição dos habitats. Por isso é legal um planejamento de desenvolvimento sustentável na área onde for feito isso. E geralmente essas intervenções humanas, nesses casos, principalmente aqui, ó, expansão agropecuária e abertura de estradas, são em grande escala, né? São grandes porções que são afetadas, grandes porções ambientais da vegetação, enfim, do ambiente físico ali são afetadas. Então, quando esse hábitat ele é destruído, essa população é obrigada, né? A população que mora nesse local ela é obrigada a ir o quê? Para outra região, né? Só que o que acontece, pessoal? Isso vai enfraquecer quando acontece essa questão aqui, ó, migração para outra região, né? Queimou aqui, essa espécie teve que migrar para outra situação, para outra região. Isso vai enfraquecer ou fortalecer essa espécie, a sobrevivência dela? Isso vai, de alguma forma, enfraquecer, pessoal, porque por mais que o outro ambiente ele pode não ser perfeito, mas por mais que ele dê condições para esse ser vivo viver, é como a gente sair da nossa casa. A gente precisa se adaptar. E dependendo da dinâmica do local, predação, escassez de alimentação, esse animal pode não ter tempo de se adaptar. E ele vai o quê? Pode morrer, vai ficando fragilizado. Se essa população começa a morrer, diminui a reprodução. Se a reprodução diminui, os exemplares dessa reprodução tendem a ser extintos. Então, é claro que não acontece de uma geração já para outra, mas com essas ações de migração para outra região devido à destruição desses ambientes onde eles moram, isso vai o quê? Fragiliza e já dá um start, digamos assim, dependendo do tipo da espécie, né, da raridade da espécie, a especificidade de determinados ambientes onde essa espécie consegue se reproduzir, se desenvolver, dependendo de algumas características, isso pode ser o start de um processo de extinção de um determinado espaço. Então, ó, quando elas migram, elas podem, de alguma forma, ter outra chance, mas nem sempre o novo ambiente, olha o que eu acabei de falar, é adequado às suas condições de vida. Então, né, você percebe que a destruição ou a intervenção antrópica, né, a intervenção humana, num determinado ambiente, ela pode causar a destruição de um habitat de determinado
indivíduo, né, de um determinado animal, por essa destruição, vai precisar ir para outro local e muitas vezes esse outro local não vai ser o suficiente, não vai apresentar as condições perfeitas para que ele consiga sobreviver. Isso vai culminar em processos de extinção, como você já deve ter ouvido falar aí pela internet, pelas reportagens sobre o meio ambiente. Então, o habitat ele é um lugar onde o organismo vive e se desenvolve, representado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos, ou seja, a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, né? Aquilo que eu falei, os fatores que não são seres vivos, mas que a gente precisa, oxigênio, temperatura, solo, ar, né? Tudo isso são combinações entre o ser vivo e o habitat que ele precisa, ou seja, ser vivo abiótico e o abiótico são os fatores do ambiente, tá? Então, entre os aquáticos, né, agora nós temos o ambiente aquático aqui. Entre os ambientes aquáticos temos ainda os de água doce e os de água salgada, né, que são os habitats marinhos. Cada habitat desse apresenta características únicas que permitem a existência das mais formas variadas de vida, né? Quando, por exemplo, você conhece a Amazônia, né? Você conhece a Amazônia, nós aqui da região norte, a gente tem propriedade para falar, principalmente de Rondônia. Nós somos um estado inserido totalmente dentro do contexto amazônico. Mas generalizando aqui na região norte, a gente tem essa propriedade para falar de Amazônia. Então a gente sabe que a Amazônia é mundialmente reconhecida aí como um dos biomas mais ricos do mundo, né, do planeta. Mas quando a gente fala, por exemplo, de fundo do oceano, né, a gente não conhece muita coisa. O que a gente conhece é o que a gente vê pela televisão, é o que a gente vê nos filmes, nos documentários. Mas, por exemplo, o fundo do oceano também ele tem uma biodiversidade, pessoal, incrível, genial, e que a gente não conhece nem um terço ainda disso, né? Há estudos que dizem que o fundo do oceano ele é muito mais biodiverso do que a Amazônia, do que os maiores biomas. Então, e não se conhece, né? Longe de se conhecer 100% do ambiente subaquático dos oceanos. Então, a gente sabe que tem as mais variadas espécies, a gente sabe que tem muitas vidas que a gente nem conhece e que vivem da forma mais, vou dizer até assim, mais bizarras possíveis, né? Das formas mais inexplicáveis de vida, né? Mecanismos que eles têm para sobreviver nas zonas abissais, nas regiões muito profundas, onde não se chega à luminosidade, a dificuldade de elementos químicos para a sobrevivência é muito grande, enfim. Então, são ambientes riquíssimos, os ambientes aquáticos, né? Mas sempre tem um indivíduo que consegue sobreviver nessas condições. Então, vamos lá, põe na tela para a gente. Então, geralmente, o habitat ele é caracterizado por uma forma vegetal ou uma característica física predominante, né? Característica física predominante. Na ecologia, os habitats são diferenciados em terrestres e aquáticos. Então, tem aqueles ambientes que são de terra, aqueles seres vivos que vivem em ambiente terrestre, e tem aqueles seres vivos que são adaptados aos ambientes aquáticos. Por exemplo, considere o habitat da floresta tropical e o fundo marinho, aquilo que eu acabei de falar, né? Cada um deles possui diferentes condições de luminosidade, temperatura, os fatores abióticos, concentração de oxigênio, umidade e disponibilidade de recursos alimentares. Falei disso ainda há pouco, né? Nenhum organismo pode viver em todos os tipos de ambiente, né? Não existe esse organismo polivalente em que ele vai se dar bem em todos os tipos de ambiente. Então, cada um deles vai se especializar para sobreviver em determinado tipo de ambiente, em determinado tipo de habitat, né? O habitat ele não possui um tamanho definido. Pode ser desde um tronco de árvore até toda a extensão de uma floresta tropical. Então, aqui nós temos o deserto, o ambiente doméstico, a gente tem a granja, bosque, savana,
Floresta tropical, de novo, né? Um ambiente mais úmido, um ambiente mais silvestre, o fundo do oceano, as calotas polares, ambientes muito gelados, né? Tudo isso são características que vão, de alguma forma, selecionar os tipos de seres vivos. E a gente tem, por último, mas não menos importante, o nicho ecológico. Habitat é o que nós vimos até agora. Agora a gente está vendo o nicho. O nicho, pessoal, basicamente, segundo estudos, ele é o quê? Ele é a atividade e o modo de vida de cada espécie em seu habitat, ou em seu habitat. E possui o nome de nicho ecológico, ou seja, é a forma de vida, é a função que esse indivíduo desenvolve num determinado ambiente. Tá? Então, podemos definir nicho ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o habitat, né? Ou seja, onde ele vive, onde ele se encontra, o papel dele nos ecossistemas, herbívoro, carnívoro, decompositores, etc. Ou seja, a função dele dentro dessa ecologia. Pode ser poder de adaptação a fatores limitantes, umidade, pH, tipo de solo e etc. 3. Necessidade de reprodução, né? Locais onde ele vai se proteger para poder, de repente, desenvolver as suas funções. Então, vocês percebem que isso aí já está mais relacionado à capacidade que ele tem, né? E o que ele faz dentro de um ciclo, dentro de uma cadeia. Não diz respeito muito só a ele, ao indivíduo, né? Aonde ele mora, mas diz respeito a todo um papel que esse indivíduo tem dentro de uma cadeia alimentar, por exemplo, ou de uma teia alimentar. Então, ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram o seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. O Grinnell definiu como todos os locais onde um indivíduo e uma espécie pode viver, sendo relacionadas a tolerâncias fisiológicas, ou seja, as adaptações do corpo, alimentação e interações interespecíficas. Então, a primeira definição de nicho foi ele. É a última unidade de distribuição que cada espécie é limitada por fatores estruturais instintivos, sendo este sujeito a variações lentas ao longo do tempo. Joseph Grinnell. Já esse cara aqui, o Elton, em 27, ele descreve o nicho como uma função realizada por uma espécie dentro de uma comunidade, onde ela está inserida, ou seja, as atividades dela, né, a influência dela dentro de um processo. Tá? Conceito, nicho funcional. Né? A gente tem um nicho, tem o nicho funcional e o realizado. O nicho funcional de um animal significa o seu lugar no meio biótico, suas relações com alimento e inimigos. Né? Hudson acrescenta os termos nicho fundamental e nicho realizado. Né? Nesse caso aqui a gente estava falando de nicho funcional. Nesse caso aqui que a gente tem o nicho fundamental e o nicho realizado, sendo definidos como o nicho fundamental, né? É aquele que envolve ali basicamente a própria espécie, né? As atividades que ela faz para ela mesma sobreviver. Já no caso, são todos os aspectos necessários para a sobrevivência de uma espécie no local, como, por exemplo, todos os tipos de alimentos e áreas de nidificação que a espécie pode se alimentar na ausência de outras espécies. Ou seja, é a função que ela tem de se virar sozinha, digamos assim. Entendeu? Isso seria o nicho fundamental, o que ela precisa basicamente para sobreviver. Já o nicho realizado são parte dos aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local, seguindo o mesmo exemplo. Alguns tipos de alimentos e poucas áreas de nidificação, pois dessa vez há restrições devido à presença de outras espécies. Tá bom, pessoal? Então, uma tem a ver com a capacidade que ela tem de se virar, digamos assim, para sobreviver, do que ela precisa se alimentar, o esforço que ela faz para estar viva, né, para fugir de predadores. Já o realizado é aquele que diz respeito às interações que
que essa espécie precisa ter com outros indivíduos para conseguir sobreviver. Então não confunda habitat e nicho ecológico. O habitat é o local onde essa espécie vive. E o nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve nesse local. Tá bom, pessoal? Então, fica na beira da confusão, né? Você confundir nicho e habitat, mas você estudando os conceitos e entendendo direitinho, você consegue separar um do outro e ver nitidamente a utilidade da separação desses conceitos. Tá bom? Você que ficou boiando aí em algum momento, a gente vai para a nossa revisão agora e você vai tirar algumas dúvidas. Vamos lá.